O Guilherme Costa é uma daquelas pessoas iluminadas. Se liga nessa história. Aos 14 anos, ele foi atropelado e ficou tetraplégico. Depois disso, ele simplesmente tornou-se um dos melhores para-atletas do mundo, tendo sido medalha de bronze no tênis de mesa nas Paralimpíadas do Rio em 2016. Mas na vida, esse cara é medalha de ouro. Esbanjando simpatia e bom humor, ele contou muito de sua trajetória aqui no Quadradinho. Assiste aí esse papo que eu tenho certeza que você vai se emocionar e dar boas risadas. Guilherme, seja muito bem-vindo aí ao Quadradinho Podcast. Primeiro quero te agradecer a presença e é uma honra e um prazer poder te receber aqui para a gente bater um papo. Sei que você é um cara que tem histórias muito inspiradoras e de vitória, e é sobre isso que eu queria muito falar com você e te ouvir, cara. Hoje eu te chamei para ouvir você. Que isso? Então seja bem-vindo ao Quadradinho. Tenho certeza que a galera do Quadradinho vai curtir pra caramba esse papo. Tenho certeza também. Quase que não sai o nosso encontro, né? Minha agenda é complexa, é complicada, mas eu que agradeço o convite. Foi a pedido também do Batata, que o Batata, ele passava mal quando eu andava, ele passava mal. Eu fiz muito gol no Batata, coitado. Ah, é? Ele é daquele tamanho, mas daquele joga direitinho, né? André Barreto, valeu pela força, viu? Você que fez a ponte aí. Exato, Batatinha, um beijo. E obrigado por todas as Coca-Colas que você sempre patrocinou na minha vida aí. E é um prazer estar aqui. Bacana. Vamos lá. Gui, você é tetraplégico. Isso. Queria começar sabendo de você o seguinte: como foi, como é que você se tornou tetraplégico, o que aconteceu? E já emendando nessa daí, quem é o Gui, de onde é que você veio, aqui que canto do Quadradinho que você saiu para se tornar aí hoje o Gui do tênis de mesa, que daqui a pouco a gente fala sobre o esporte. Beleza. Para começar, primeiro, acho a nossa conversa, porque sempre que eu falo que eu sou tetraplégico, o pessoal fala, não, você é paraplégico, você mexe os braços. Ah, rola uma... todo mundo é especialista em lesão medular nessas outros. horas. Né? Então, só para esclarecer, existem níveis de lesão, níveis de tetraplegia, inclusive. Certo. Para você ser tetraplégico, você precisa de 3 coisas, né? De acordo com meus estudos. A primeira é ter azar, eu tenho um pouquinho de azar na vida. A segunda, lesão nas vértebras do pescoço, que são chamadas cervicais. E a terceira, lesão em 4 membros, né? Então, os meus membros inferiores eu não mexo nada, sinto alguma coisa, mas não mexo nada. E os membros superiores, minhas mãos, deixa eu aparecer aqui, minhas mãos eu tenho um pouquinho de movimento de mão, que não serve para muita coisa não. Então, por isso que eu sou tetraplégico. Então, tenho lesão em 4 membros. E vamos lá. Eu sou amazonense. Vim para Brasília com 2 anos de idade, por conta dos meus pais, né? Meu pai recebeu uma proposta de emprego, minha mãe era concursada da Caixa, conseguiu transferência de boa e viemos para cá em 94. E fui criado aqui em Brasília, por isso que eu tenho sotaque de candango, não tenho sotaque de amazonense. Tem algumas expressões do norte que eu uso, porque minha família toda é de lá, fui inúmeras vezes, né? Mas o sotaque não... Acho que se eu fizesse, eu acho que ia forçar a barra, né? Saquei. Mas tem umas coisas que é comum, assim, de uso lá em casa. O tal do égua, carapanã. Eu lembro da novela lá, Pavulagem. Nossa, mas... Não, essa novela, eu acho que foi o pior. Eu acho que ninguém estudou as expressões do norte. Porque eles eram do Pará, né? Do Pará. Mas mesmo assim... Existem momentos para você usar o égua. A égua na novela... Égua, tudo era vírgula, égua, né? Exato, era feio. Sempre que a gente vê essa novela, fala, nossa, mano, os caras nunca conversaram com um paraense pra fazer o negócio, porque era feio. Mas, enfim, tem algumas expressões que eu uso. E fui criado em Brasília, né? Você veio pra cá com quantos anos? Tô com 29. Você chegou aqui com quantos anos? Com 2 anos. Só? Com 2 anos. Meu irmão nasceu aqui. E sou completamente apaixonado pela cidade. É mesmo? Completamente que apaixonado. Bom. Somos 2. Eu morei minha vida quase toda aqui, né? E depois morei 3 anos em São Paulo por conta do esporte. São Paulo é uma cidade fantástica também. Mas Brasília é o local que eu espero passar o resto da minha vida, que eu gosto muito. E o que aconteceu comigo? Quando eu tinha 14 anos, eu caí de um pé de tomate e fiquei tetraplégico.
Se você não entendeu, procura um pé de tomate no Google, a altura do pé de tomate. Isso era um amigo meu, que eu tinha os amigos do Sara, e tinha um que ele sempre mentia a lesão dele. Ele sempre inventava uma história. Ele fala, foi o único sobrevivente do acidente da Gol. Ele inventava. Caraca, aí tem uma que me marcou, que ele falou que estava no metrô, ele é de São Paulo. E aí uma velhinha perguntou assim, nossa, o que aconteceu? E ele falou que tinha caído de um pé de tomate. E a velhinha, meu Deus, é muito perigoso, né? Aí ele falou, cara, eu fiquei com peso na consciência porque eu não tive coragem de falar pra ela que Pra quem não mentira. sabe, galera, pé de tomate é baixo. Tem 1 metro no máximo, é tipo um caule, tá? Que sobe, precisa, inclusive de vareta pra subir. Então, enfim. Aí eu sempre que a pessoa me pergunta se eu tô, se eu tô mais empolgado, eu falo, cara, eu caí de um pé de tomate e fico esperando pra ver se a pessoa sabe. Mas eu só sei disso porque eu já plantei tomate, cara. Já plantou já tomate? Plantei lá em Braslândia, na chácara do meu sogro. Olha só. Já plantei tomate, senão eu não saberia não, senão eu ia ficar assim, porra, cara, perigoso, né? Esse menino fica subindo pé de tomate. Esse menino travesso aí. Então, mas, vamos lá, esse pé de tomate, como é que foi essa história do pé de tomate aí? Na verdade, eu fui atropelado quando eu tinha 14 anos por um carro a 105 km por hora. Então, eu tive traumatismo craniano, fratura exposta, 7 cirurgias, 20 dias em coma, de 3 a 5 paradas cardíacas, porque eu estava desacordado. Então, sempre que eu converso com o pessoal que me atendeu, me salvou, principalmente nesses primeiros momentos, eu desculpo uma parada nova, uma parada cardíaca nova. Cada um lembra de uma... Exato. Se brincar, estão lembrando da mesma e você está contando a mais aí. Pode ser, não. Tem 3 que são certeza. E tem mais 2 aí que surgiram no meio do caminho. Então, por isso que eu aciono. E também os relatos, porque, por exemplo, na UTI, eu tive uma logo que cheguei, aí fiquei sabendo de outra. E no percurso, no percurso do acidente pro hospital de base, eu fiquei sabendo de 2 também. Então... o negócio foi sério. O negócio foi... E onde é que foi isso daí? Foi no Parque da Cidade, aqui em Brasília. Eu tava... Por 14 anos, 14 anos. Tava no leque. Era bem novinho. Eu sempre fui atleta, sempre, assim, desde pequeno. Minha brincadeira sempre foi o esporte. Eu lembro de brincadeiras na infância, polícia ladrão, umas coisas assim, mas eu lembro que, assim, eu trocava qualquer brincadeira para jogar futebol. Sim. Qualquer tipo de esporte, na verdade, né? Até, por exemplo, basquete, que eu fiz 3 anos eu estudei no Santo Antônio, né? Então, eu fiz 3 anos de basquete na escola, sendo ruim, até que eu entendi que eu era ruim, eu larguei. Mas eu sempre gostei de esporte. E foi uma das coisas que me salvou, inclusive, porque com 14 anos eu tinha 1,80m e 75 quilos. Então, já era, assim, forte, já tinha porte de homem, né? Então, principalmente para a idade. Foi uma das coisas que me salvou, e a condição física também, por ser atleta desde pequeno. E o que mais? 20 dias em coma, perdi 30 quilos e fiquei tetraplégico. Foram 67 dias de UTI, depois mais 4 meses de hospital. Você lembra como é que foi o momento do acidente? O que você estava fazendo? O que você estava fazendo no parque? Você não lembra? Quando é que você perdeu a memória ali? Quando eu entro, é porque eu estudava no Santo Antônio e morava no Sudoeste. Então eu fazia o percurso do Parque da Cidade comum. Você estava no Santo Antônio nessa época? Não era no Sigma? Não, no Santo Antônio. Estava no último ano. Nono ano, então? Estava terminando o fundamental. Terminando o fundamental. Eu ia falar na finada 8ª série. No seu tempo ainda era 8ª série? Era 8ª série. Então era igual ao meu tempo. Já tá velhinho. E aí, fazia o percurso a pé, né, do parque para minha casa, normal. E nesse dia, fui a pé, podia ter ido de ônibus, não quis ir para fazer um dever de matemática, porque é a condição para jogar bola. Eu sempre fui horrível em matemática, eu sempre fui de humanas. E aí meu pai falou, eu estava de recuperação, ou quase de recuperação na época, estava quase de recuperação. Em matemática, meu pai falou, ou faz o dever, ou então não joga bola. Aí eu tive que ir para casa para fazer o dever, para jogar bola. E aí nessa, me ofereceram carona, não quis, enfim. Tem as possibilidades daquele dia, e eu falei, não, vou a pé para fazer o dever de matemática. Então é bem perto, né? Da sua casa, Sudoeste. Era 15 minutos andando, né? Andando. E aí o cara, era uma via de 60, o cara vinha 120. Foi naquele semáforo ali que atravessa bem na frente do Gibão. Na frente do Gibão. Sei. Já mais pro lado do Sudoeste. E aí, enfim... Tem a minha versão, tem a versão do cara. Eu não lembro. A minha memória vai até eu entrar no parque. Então eu entrei no parque, apaga. E aí eu não lembro nem dos primeiros momentos. Eu lembro só
de fato lembrar, tem 3 flashes do coma, que foi em coma induzido, e lembrar só depois do coma. Como é que é esse flash do coma? Você tipo, porque, acordou assim, no meio do processo? É porque o coma induzido, eles dão sedativos para você ajudar na recuperação, para não sentir dor e tudo mais, né? E pelo que eu conversei com o pessoal, eu acordei muito agitado, porque, porra, tava andando na rua, do nada tô entubado, amarrado, sem saber onde eu tava e tal. Então, os primeiros momentos eu tava muito agitado, querendo saber onde é que eu tava, o que tava acontecendo. Você lembra disso mesmo, de querer Não, saber onde estava? Não lembro. Eu fiquei sabendo porque tô com um projeto aí de escrever um livro, né? Eu tô escrevendo. E aí conversei com algumas pessoas. Eu tenho amizade com o pessoal da UTI até hoje. Porque, cara, foi um negócio maluco, assim. Eu já entro nesse negócio maluco. Que, assim, apesar de ser o momento mais difícil da minha vida, foi o momento que eu mais recebi amor. Então, minhas lembranças da UTI são todas excelentes. Assim, eu tenho lembranças boas. Santa Luzia, desculpa. Santa Luzia. Fiquei 2 dias no base, depois 65 dias na UTI do Santa Luzia. E minhas lembranças são... Bicho, é só lembrança boa. Não tenho... Pra dizer que eu não tenho lembrança ruim, tem uma eu perdi o acesso da veia, né? E aí tinha que pegar na subclave, que é uma veia que teoricamente dura mais, só que é um processo doloroso, tem que tomar até anestesia. E aí esse momento foi um momento ruim e uma das cirurgias que eu fiz também. Foi um momento um pouco tenso porque tive medo. Mas o resto foram, vamos dizer assim, tem 2 dias ruins e 63 dias de muito amor que eu recebi, na verdade. Então, eles dão sedativo, voltando, eles dão sedativo para você realmente dormir, é um sossega-leão. Só que entre uma dose e outra, como eu estava muito agitado, eu tenho 3 flashes de acordar e... Se ver? De ver e tentar entender, porque também os remédios são muito fortes. Tu fica... Então, assim, por mais que eu não lembre de estar agitado, eu lembro da minha confusão mental, assim. E são coisas, assim, por exemplo, um dos flashes eu lembro nitidamente, porque, assim, foi muito grave o acidente, muito, muito, muito grave. Dos 67 dias de UTI, 60 foram, assim, correndo me despedindo dos meus pais toda noite. Não era boa noite, eu te amo, adeus, e amanhã a gente vê se eu tô vivo. Entendeu? Foi muito sério. E aí, um desses flashes, eu lembro de uma auxiliar de enfermagem, oferindo frequência cardíaca, pressão, essas porra que tem que fazer todo dia, a todo momento na UTI, né? E eu lembro dela não viu que eu tava acordado. Ela tava no pé da maca, assim, anotando. Aí ela parou, pegou a prancheta, abraçou a prancheta e falou assim: nossa, tão novo e vai morrer. Eu lembro muito bem da feição dela e dessa frase. E eu sem entender porra nenhuma. Mas você lembra, mas não entendeu no momento a frase? No momento que bom, né? Não entendi, Eu só, assim... E nesse flash eu lembro também na minha diagonal à esquerda. Na mesma época, teve um bombeiro que ele caiu, cara. Eu não sei se ele caiu da torre, ele caiu de um helicóptero, ele caiu... Foi um bombeiro que também, mas infelizmente não sobreviveu. E eu lembro muito bem nesse flash, na diagonal da esquerda, do outro lado da UTI, eu tava olhando e o leito dele tava com cortina. E eu lembro que todo mundo que entrava no leito dele para fazer alguma coisa falava minha nossa. É um negócio que era muito forte também. E eu sem entender, falei, mas que porra é essa que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Tô amarrado, tô com um negócio na boca. Tem uma mulher falando que eu vou morrer, tem um outro caboclo lá que todo mundo entra e fala, minha nossa, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí, pouco tempo depois, o sedativo pegou de novo. Você não lembra mais? Não lembro mais de nada. Caraca. E como é que foi esse processo de se entender no hospital? Que você imagina que em algum momento lá, quando você começou a melhorar, você passou a acordar, os sedativos devem ter sido reduzidos, e aí você teve consciência, talvez o primeiro momento de consciência mesmo, assim, não flashes. Como é que foi se ver e se entender nessa situação? Então, o meu processo, cara, é bem louco. É bem louco mesmo, porque quando eu acordei do coma, eu tive algumas... Para a ciência chama EQM, né? Que é a experiência de quase morte. E dentro do que eu acredito,
são experiências espirituais mesmo, assim, porque eu acordei do coma, né, após essa experiência e tudo mais, eu tinha 2 certezas, que eu estava tetraplégico e que eu não ia morrer. Certezas, né? Certezas, sim. Não teve uma conversa com o médico, tipo aquela conversa de filme, entra e eu quero te explicar que você tem uma notícia boa, uma ruim. A ruim é que você tá tetraplégico, a boa é que você pode vender seu tênis e fazer um dinheiro. Umas coisas assim, sabe? Não teve nada disso. Então, quando o médico vinha com o papo, quero te explicar, eu falava, doutor, tá, eu sei que eu não vou mais andar. O que eu preciso fazer para te ajudar a me tirar daqui? E porque eu tinha certeza que eu não ia morrer. Assim, não sei explicar, né? Eu acordei do coma após esses... Eu não sabia que eu tinha chegado lá muito agitado, mas é muito claro minha postura pós-coma. Eu sempre fui tipo, manso, tranquilo, tipo, tentando ajudar a equipe a me ajudar. Tanto que eu tenho relação boa com a equipe até hoje. Enfim, eu falo com quase todos até hoje. Eu tenho uma relação muita parceria, muito companheirismo, porque eles me salvaram, né? Eles me salvaram, enfim. E na UTI tem momentos muito bonitos assim da minha história. Por exemplo, a conexão e esse negócio de cativar tanto eu quanto eles foi muito grande, que pô, os caras sabiam que eu era do norte, né? Então fizeram tapioca só para eu poder comer uma coisa quando eu voltei a comer. Sim. Tem um vídeo também da UTI, a primeira vez que eu comi sozinho, com uma adaptação que eles fizeram uma lasanha. Só tipo, pra você sentir um sabor diferente. Exato, pra carinho, né? Um carinho no momento de dificuldade, né? E tudo mais. Então, assim, tem um carinho e uma lembrança, apesar de ser muito delicado, muito difícil, eu tenho uma lembrança muito boa. Nessa situação de quase morte, né, que a ciência tal fala, você tem alguma experiência, alguma visão, algum sentimento desse momento que você estava eventualmente apagado? Sim. Que você possa contar? Posso, não tem problema não. Foram... Como é que eu vou falar? Experiências, talvez que para o meu entendimento precisavam ser figuradas, né? Através de talvez uma metáfora, um sonho. Mas uma que foi muito forte para mim, eu estava no meu apartamento no Sudoeste na época, né? No meu quarto. Minha mãe apareceu no apartamento e falou: vamos, você tá pronto? Eu falei: tô. Aí descemos e embaixo, na frente do prédio, tinha um Opala, 2 portas, né? 78. É o meu carro favorito desde pequeno, né? Azul, inclusive. Esperando a Fo entrar. Aí eu entrei no banco de trás, ela entrou no carona. Aí ela virou pra trás e falou: você não tá vendo quem tá dirigindo? E eu tenho uma ligação muito forte com meu avô. Sempre tive, né? Meu avô já era falecido na época. E eu perguntei pra ela, eu olhei pra frente e não vi ninguém. Eu falei: é o vovô? Ela falou: não, olha direito. Quando eu olhei, eu vi a cabeça de um rapaz... De uma pessoa negra, né? E na minha família só tem um negro, que é o tio favorito do meu pai. Que assim, eu não conhecia, ele morreu em 80 e lá vai coquinho. Sim, só que era o meu tio favorito do meu pai e tal. Então você nem conheceu? Não conheci. E não vi foto, até então não tinha visto foto nem nada. E nem sabia que ele era negro, inclusive, né? Só que quando eu olhei, eu falei: é o tio Lopes, né, mamãe? Ela falou: é o tio Lopes. Esse meu tio, eu não sabia, na época também morreu atropelado no Rio de Janeiro. Então, eu falou: é o tio Lopes? Ela falou: é o tio Lopes. Ele que vai levar a gente pro hospital. O carro começou a voar. Paramos no hospital, no meio do céu, assim, nas nuvens, né? Na minha opinião, no meu entendimento, é um hospital espiritual, de fato. Saí do carro e já deitei numa maca e me levaram pro centro cirúrgico. Aí no centro cirúrgico, eu lembro muito bem de ter uma luz muito forte no céu. E dessa luz começaram a descer meus amigos, meus familiares, todo mundo que estava rezando por mim na época. E botaram as mãos postas assim, em minha direção. E, cara, eu uma espiral gigantesco de pessoas assim, fazendo meio que uma cirurgia espiritual dentro do que eu acredito. E outra que talvez explique, né,
o porquê de eu acordar e ter essas duas certezas, um amigo do meu pai que era médium, um amigo que é inclusive amigo meu, ele foi lá aplicar um passe em mim e tal. E ele virou pro meu pai e falou: ó, seu filho gosta de praia? Aí meu pai falou: é o lugar que ele mais ama e é o lugar que eu mais amo desde sempre. Assim, Tirando Brasília. Não. Cara, praia Praia é sinistra. eu também falo sou. que Eu quase não vou, mas eu sou apaixonado. Então eu falo que eu acho que eu não quero morar em cidade de praia pra não perder esse encanto. Sabe aquele negócio? Chegar no cheiro da praia. Piscina em casa, você não usa piscina? Então, eu acho que eu não quero morar em praia pra não perder esse encanto nunca. Né? Enfim, eu quando tava em São Paulo, eu tava surfando no Guarujá. Eu tenho uma ligação, cara. Praia. Enfim, meu pai falou: é o lugar que ele mais ama. Aí ele falou: ó, ele tá conversando numa praia com os mentores. Os mentores dele estão explicando a situação, explicando as condições, pra ele decidir se vai ficar ou não. Isso eu tava em coma e tava no estado. Tu lembra dessa gravíssimo. conversa? Não. Isso meu pai falou depois pra mim, depois que eu acordei. Mas pra mim é uma explicação de por que eu acordei com essa certeza. Caraca, velho. Eu tive uma experiência parecida com essa que você falou. Minha sogra sofreu um acidente grave de carro, ficou em coma e tal. E eu tenho um colega, um grande colega, Renato Biguiu, forte abraço pra você. E quando ela tava em coma no hospital de base, eu tava um dia no Sigma trabalhando e tal, aí tava meio mal, falei, pô, vou lá na casa do Biguiu. Ele é um bandista. Legal. E há muitos anos, é um banda desde criança e tal, então ele era um cara muito experiente nisso. E eu cheguei lá na casa dele pra trocar uma ideia e tal, sabe? Muito por conta disso. E aí ele falou, ó, tô sentindo umas entidades querem conversar com você e tal. E aí ele me contou exatamente isso. Ó, ela tá em tal lugar, tá em tal situação. E ela está exatamente nesse momento conversando com... tá tomando ciência do que tá acontecendo e ela vai ter que decidir se ela volta ou não. Vai depender dela querer. E assim, eu falei... E quando ela saiu do coma, ela tá super bem, ficou com algumas sequelas psicológicas, mas minha sogra tá super bem. Aliás, vovó Ju, beijo pra você. Um beijo. Aí, ó, beijo do Gui. E aí ela conta essa história. Eu fiquei impressionado, assim. Falei, como é que coincidiu perfeitamente com essa... Pra mim assim, a ciência pode falar o que for, pode ter gente que falar que é crença e tal, mas pra mim é real, muito né? claro. Você tinha religião antes do acidente? Eu era católico não atuante. Você era católico pro IBGE, né? Exato. Só pra entrar no censo. Mas assim, o catolicismo não fazia mais sentido pra mim. Entendi. Porque quando eu fiz a primeira comunhão, nada contra o catolicismo. Pra mim, religião, na real, vou deixar isso bem claro pra gente não ter... Depois que se explicar e tal. Internet nem tem essas coisas, é tranquilão. Só amor. Que é. Mas religião, pra mim, é o que menos importa. O que importa é a pessoa que você é. Saquei. Porque tem gente boa no budismo, no catolicismo, no espiritismo, no mundo dos protestantes também, nos evangélicos. E tem gente, tem charlatão em todos eles também. Então, o importante pra mim é quem você é. Eu não tô preocupado se você acredita em A e B. Só me deixa acreditar no que eu acredito. E eu era católico, né? Eu fiz a primeira comunhão por conta dos meus pais. Só que na primeira comunhão eu já perguntava coisas. Por exemplo, eu perguntava por que se a vida é uma só, e porque se Deus é justo, por que eu nasci vendo e uma pessoa nasceu cega? Sim. Né? Eu com 10 anos fazia essas perguntas e não encontrava respostas. E no espiritismo eu encontrei. É isso que eu te pergunto. Hoje você é espírita. Kardecista? É. Bacana. Frequenta a comunhão? Eu frequentava a comunhão, né? Aí mudei para São Paulo e agora eu voltei e tô renamorando aí o espiritismo, porque eu fiquei de altas lá em São Paulo. Fiquei de altas aqui, eu era bem atuante e tal. E agora estamos voltando, só que tá em época de pandemia também e tá meio caótico. Cara, que incrível essa sua experiência, essa sua revelação e tal. E assim, parece que isso te deixou muito tranquilo para quando você te preparou para o que você ia enfrentar assim que você de fato tomou consciência de todo o processo, né? Até nesse seu tratamento de tipo, me ajuda a te ajudar, né, doutor? Deixa eu saber o que eu preciso fazer e tal. E como é que foi a questão da sua família nesse processo, a partir do momento que eles tomaram conhecimento e tal, e eles devem ter te relatado do processo, como eles tomaram notícia do acidente e do que você viria a enfrentar posteriormente? Você é pai, Tobias? Sou pai de 2 crianças, uma de 1 mês e meio. Delícia.
Bom demais. Beijo, Moisés. Beijo, Maria. Beijo, Tatá. Amo vocês. Cara, pra mim, família é a parada mais... É a parada mais louca que tem, né? Eu não seria ninguém sem minha família, velho. Eu ainda não sou pai. Pretendo. Tô atrás de uma mãe. Isso aí. Mas tô solteiro aí, enfim, mas não tô com pressa também, não. Uhum. Tô tranquilo. Mas, vamos lá. Aceitando currículos, né? Aceita. A gente estuda tudo, não tem problema nenhum. Isso aí. Faz entrevista, não tem... Tranquilo. E às vezes eu que vou ter que fazer entrevista pra ser aceito. Aham, tá certo. A maioria das vezes, inclusive. Mas, vamos lá. Cara, é bem louco isso, porque são posições completamente diferentes. Sim. Né? Por mais que, pra mim, eu entendo que foi um acidente, que o cara não saiu de casa querendo atropelar uma criança de 14 anos no parque. Mano, ele tava errado, ele tava correndo no parque da cidade. Só que, mano, aconteceu. Eu não fico pensando no se. As pessoas perguntam, onde você acha que você estaria se não tivesse acontecido o acidente? Sei lá, eu poderia estar trabalhando de Uber e poderia estar na Microsoft. Não importa, o se não existe. Se eu ficar se eu tivesse pego carona, se eu tivesse pego ônibus... Podia ter pego a carona, o cara ter batido o carro e alguém ter morrido, enfim. Uhum. Ou então podia ter ido para casa, ter reprovado em matemática. Não tem que ficar nesse mundo, né? Então, para mim, e principalmente depois desses processos, e assim, eu era um adolescente muito carente, apesar de conhecer muita gente, então, não sei o quê. Eu tinha algumas demandas de achar que não era amado e tudo mais. Depois de terapia eu entendi muitas dessas coisas, mas na época eu tinha esse déficit de emocional, de amor, Okay. Apesar de receber muito amor o tempo todo, mas na minha cabeça faltava. Enfim, ser humano, né? E pra mim foi tranquilo, só que uma posição de quem tá de fora é completamente diferente. Então, acho que é pior? Deve ser pior, pro pai, né? Principalmente pro pai. Pai, amigo, muito próximo, porque... Cara, eu vou te dar um exemplo. 8 meses depois, um outro amigo meu sofreu um acidente e ficou tetraplégico também. Né? Um cara que eu conheci na cadeira, ele andava e eu tava tetra já, conheci no Sigma. E poucos meses depois que a gente se conheceu, ele sofreu um acidente, ficou na UTI também. Enfim, teve um acidente grave de carro e ficou tetraplégico. E aí foi quando eu vi o outro lado. Eu tava do lado sempre de dentro, né, da UTI. Quando eu vi de fora, você muitas vezes é incapaz, você não consegue fazer nada, você tem que esperar. É o que eu te falei, né? Você tem que despedir dando adeus, porque você não sabe se a pessoa vai estar viva no dia seguinte. Muitas vezes você não tem o que fazer, é tentar dar apoio e esperar que aquela pessoa passe da melhor maneira possível. Então, assim, para minha família, apesar de hoje estar tudo muito bem resolvido, todo mundo tranquilo, eu sei que dói de um jeito diferente do que dói em mim, né? Então, eu imagino, hoje a pergunta que você fez, se é pai, eu consigo imaginar claramente isso daí, assim, seria muito mais tranquilo ser comigo do que ser com meu filho, ou com os meus filhos. Ainda mais um negócio que foi causado por terceiros, um negócio... Sim. Rolou muita revolta ou da sua parte, ou da parte da sua família com o motorista? Como é que ficou? Cara, assim? Existe alguma relação? Não existe? Não existe relação. Minha família até pediu para ele não ir na época e tal. E, enfim, pediu para não ter muito contato e eu respeito a decisão deles também. Como eu falei, eu estava em coma, eu não sei como foram esses primeiros dias. E ele prestou socorro? Ele prestou, ele ficou lá. Certo. Ele ficou lá. Mas também porque o carro ficou destruído, né? Entendi. Então, enfim, mas é diferente para mim e diferente para eles, né? Para mim, assim, tive momentos de revolta que, assim, eu não vou nem te lembrar, quer dizer, eu não vou conseguir lembrar um momento que foi muito marcante, porque a minha pergunta nunca foi por que comigo. A minha pergunta sempre foi, mano, por que eu tô vivo? Olha que abordagem porque, interessante. Cara, quando me contaram, Tobias, o que tinha acontecido, da gravidade, da velocidade do carro, de tudo que eu passei, de tudo que... Bicho, eu falei, mano, era pra eu estar morto.
Era pra eu estar morto. Por que eu tô vivo? Tem que ter um porquê de eu estar vivo. Entendeu? Porque, bicho, eu fui e voltei muitas vezes da cova. Muitas vezes. Tipo assim, quem tá escutando a gente, tem um parente que já passou pelo UTI, num acidente grave e tudo mais. Mano, UTI é um dia, um passo pra frente, 3 passos pra trás. Aí dá um passo pro lado. Você acha que tá indo pra frente, mas tá indo pro lado. Aí daqui a pouco volta pra mesma posição. Aí vai pra trás de novo. Aí daqui a pouco dá 2 passos pra frente. Então, os 60... É o que eu falei, 67 dias de UTI, 60 seguramente foram imensamente tensos. Porque foi muito, muito, muito grave. Então, quando eu tive consciência disso, eu falei, bicho, tem gente que... pouco tempo depois do meu acidente, teve uma mulher, se não me engano, não sei se foi uma mulher ou se foi um idoso, não lembro. Isso me marcou muito. No Parque Shopping, tava no estacionamento, uma pessoa foi dar ré, bateu na pessoa, tá dando ré, saindo da vaga, bateu na pessoa que tava passando, a pessoa bateu a cabeça e morreu. Eu falei, cara, como é que uma pessoa morre desse jeito, de um jeito tão bobo, assim, né? Tipo, foi. E eu passei por tudo que passei e fiquei vivo. Por que disso? Né? Então, eu acho que esse olhar que eu tive, essa gratidão por estar vivo, não me fez, tipo, ficar revoltado nem nada. E assim, 8 meses depois o Bruno... Eita, bati no microfone. 8 meses depois o Bruno sofreu um acidente também e ficou tetraplégico, ficou mais tetraplégico do que eu. 8 meses depois também eu perdi um primo no Rio de Janeiro, o filho do tio Lopes. Ele morreu num acidente de carro na Ponte Rio-Niterói. Então, assim, apesar de eu ter 29 anos, cara, sei lá, eu sempre tive contato com a morte. Assim, meu avô morreu quando eu tinha 10 anos, minha avó morreu quando eu tinha 13. Então, eu sempre tive contato com a morte. Eu falei, cara, eu ainda tô aqui. Então eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que aproveitar essa oportunidade. Porque é muito... A vida, tem uma música do Poesia Acústica que eu gosto muito, que fala: a vida é um tecido fino e a qualquer momento ela pode ser rasgada. Então, eu sempre tentei aproveitar essa oportunidade, né? Não tô longe de ser perfeito, mas, sei lá, eu já gostava muito de aproveitar os momentos somente com os outros, que eu acho que é o que fica, né? Assim, lembrar das histórias, lembrar, por exemplo, meu avô foi um cara que é muito referência para mim, muito mesmo. E o que eu tenho de lembrança do meu avô são as histórias que eu tenho com ele, as histórias que ele me contava da infância dele. Então, eu acho que é isso que fica, velho. Então a gente tem que aproveitar e, enfim, né? Se quiser ficar revoltado, fica, mas não vai ajudar, né? Vai acontecer do mesmo jeito. Então, olha aí, galera, olha a experiência, olha a visão que um menino de 14 anos começou a ter. Imagino que isso não começou aos 14, mas foi se desenvolvendo aí ao longo do processo. Sim. E que inspirador, cara. E assim, obrigado por estar aqui compartilhando com a gente essa história sua incrível e inspiradora. Que isso. E assim, agora indo para a parte mais leve, talvez. Sim. E aí você se descobre, sai do coma. Eu imagino que o momento de alegria absurdo, né? Você lembra o momento que você chegou em casa, assim, recebeu alta do hospital, foi para casa? Como é que foi, cara, esse momento aí? Eu tô até nessa parte do livro, né? Na verdade, eu passei um pouquinho, eu mexi nisso aí. Mas foi um sentimento maluco, velho. Porque, tipo assim, eu tava tetra, eu ia ter que ir pro SAR, eu saí da UTI, fiquei 2 dias em casa e já emendei no SAR e fiquei 4 meses no SAR. Mas voltou a ficar internado? Fiquei 4 meses, pegar essa reabilitação, aí, tipo, no SAR eu tive uma complicação, eu fiz 3 cirurgias no intestino, né? E a primeira chama laparotomia, que é pra ver se tem alguma hemorragia. E depois outras 2 que foram consequências dessa primeira laparotomia, que as alças do intestino grudaram. Saquei. Então não passava nada. Foi nessa, na primeira pós a laparotomia que eu fiz no Santa Luzia. Fiquei 2 semanas sem comer, sem beber nada e vomitando 2 litros de bilis por dia. Vomitava todo dia 2 litros de bilis. E nessa brincadeira, em 2 semanas eu perdi quase 30 quilos, né? Aí eu fiquei só titela. Só cabeça e canela. E bucho. Aí, enfim,
quando eu fui pra casa, era um momento de comemorar, lógico, de saber, porra, tá, tô vivo. Só que ao mesmo tempo era um momento de muita incerteza, porque aí o apartamento do Sudoeste era ruim, pequeno, com uma cadeira de rodas, só que ao mesmo tempo, assim, eu não sabia se eu ia dormir na casa dos meus pais, ou no quarto dos meus pais, se eu ia dormir no meu, onde é que eu ia tomar banho. Eu precisava de ajuda pra tudo. Tinha 50 meninos o tempo todo lá em casa, estavam todos os meus tios, foi a única vez que todos os meus tios de Manaus vieram pra Brasília. Então tava tudo muito caótico, sem entender muito que porra é essa que vai ser agora. Então foi um momento de alegria, mas um momento de muita confusão na minha cabeça também, sabe? De tentar entender, assimilar. Ainda, Eu tinha né? 14 anos. Tipo assim, cara, eu sempre fui meio que um touro. Eu jogava bola com febre, né? Então eu nunca tinha desmaiado, tava desmaiando o tempo todo, tava assim, o corpo tava se acostumando ainda com a lesão também. Então eu sentava, bicho. Quando eu sentava, eu perdia a pressão, baixava, aí tinha que deitar. Eu sentava, eu suava. Bicho, parecia que eu tava correndo uma maratona, suave igual um porco. Então, aí tinha que suar, ficar limpando, aí daqui a pouco deitava, aí daqui a pouco tinha que tomar banho, e tinha que pedir ajuda, que tava usando fralda. Então foi bem, tipo assim, caralho, que porra é essa? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo com uma criança, e ao mesmo tempo eu tinha que ser forte. O tempo todo, porque, tipo assim, isso era uma responsabilidade que eu sempre tive na minha cabeça e ninguém nunca me cobrou isso, tá? Isso é coisa minha, mas eu ver, eu falo, caralho, tá todo mundo aqui comigo, velho, eu tenho que estar aqui com eles, né? Então, tanto que, assim, muito tempo depois que eu fui me permitir ser frágil, vamos dizer assim, né? Porque o tempo todo eu tinha que estar bem e tal, e enfim... Tentando retribuir, né? Exato. Nossa, cara, é muita coisa mesmo, ainda mais pra uma criança, né? Ainda mais pra uma pessoa de 14 anos. E como é que o esporte te ajudou nisso aí? Já vi que o André falou, quando eu comecei com o André um pouco, ele falava um pouco de você mesmo, falou que, pô, o moleque jogava bola e tal, era ruim pra caralho, eu jogava muito melhor que ele. E aí ele falou, zoeira, hein, André? E ele falou muito disso aí, que você era uma criança muito ativa, um adolescente muito ativo. Sim. E de repente você se vê parado, né? Exatamente, você saiu do 200 por hora pro 0, né? E como é que foi essa sua readaptação ao processo esportivo? E aí o tênis de mesa, não sei se já fazia parte. Para mim é ping-pong, né? Mas ping-pong. Pode ficar tranquilo. E como é que foi? Como é que isso entrou na sua vida? E como isso te ajudou? Então, eu não jogava tênis de mesa, não jogava nem ping-pong. Pra dizer que não jogava, quando eu viajava em família com meu pai jogava bem, né? Hoje não pega nem saque, mas ele participou, assim, o tênis de mesa fez parte da infância dele, até porque ele tinha um irmão que jogava e tudo mais, né? Então, quando a gente ia para um hotel nas férias que tinha mesa, a gente jogava, eu jogava 2 partidas, perdia, eu sempre fui muito competitivo. Falava, não, vamos pro totó, vamos pra sinuca, vamos pra outra coisa que isso aqui não vira nada, não. Sempre fui ruim. E assim, fiz inúmeros esportes, handebol, basquete, luta, capoeira, fazia jiu-jitsu na época e tal. Mas o futebol sempre foi o que eu me destacava mais, né? Eu queria ser jogador de futebol, inclusive, na época, né? Então, quando eu me acidentei, estava no SARA e tudo mais, meus pais, lógico que eles sabiam dessa importância do esporte na minha vida, porque, como eu falei, minha infância sempre foi brincando de jogar alguma coisa. Apareceu o tênis de mesa como reabilitação. Meus pais ficaram super felizes, porque sabiam que era um esporte. Apareceu lá no SARA mesmo? No SARA. E por que eu fiz o tênis de mesa? Porque era o esporte que dava para jogar, porque eu estava muito fraco, a raquete é leve, a bolinha é leve, você não tem muita movimentação de cadeira, né? Dá para você jogar travado, por exemplo, com a cadeira travada. E eles eram super felizes, super empolgados para eu jogar o tal do ping-pong. Quando eles me contaram, eu chorei, falei que não queria, que queria o futebol, queria o jiu-jitsu de volta e tal, não sei o que, eles recuaram, falaram, vamos deixar. E aí fui testar, e quando testei a primeira vez, a professora chamou minha mãe pro canto, falou, um menino com a lesão que ele tem e com o tempo de lesão que ele tem, não era para jogar isso tudo que ele tá jogando. Ele joga muito bem. Eu só vocês investir.
E aí nos indicou um cara aqui em Brasília, que é o José Ricardo. O Zé era técnico da seleção paralímpica, por acaso. Coisas da vida. E aí comecei a treinar, 6 meses depois. Medalhei no meu primeiro torneio nacional, fiquei já em terceiro. 1 ano e meio depois estava indo para Colômbia para jogar o Pan-Americano Juvenil. Estava no Sigma, inclusive, terceiro ano. E aí a partir disso aí, a partir de 2010, aí comecei a viajar com a seleção adulta e já fui para a Europa a primeira vez. E aí nessa brincadeira são 12 anos de seleção, 18 países que eu rodei. E você tentou vaga nessa Paralimpíada? Então, essa Paralimpíada eu não classifiquei, né? Enfim, eu não classifiquei, fiquei por um convite. Na minha opinião, houve um equívoco da confederação e, enfim, não consegui pleitear esse convite, mas eu prefiro não entrar muito em detalhes para não ainda tá recente. Tá recente, ainda tá doendo, enfim, também não quero falar mal de ninguém, então. Claro. Então, mas não classifiquei por Olimpíada. Ok. E então o ping-pong, o tênis de mesa foi o que no momento é o que dava, mas é o que você hoje... Porque hoje é possível fazer outros esportes. Sim. E aí, mas o tênis de mesa é o que você se apaixonou também por ele. Cara, paixão veio bem depois, na real. Bem depois. Eu comecei a jogar tênis de mesa porque eu jogava bem. Era o que dava para fazer na época. E no início era engraçado, o tênis de mesa era um momento que eu tava sozinho, porque tinha sempre muita gente em cima de mim. E aí eu ia treinar com o meu técnico na época, meu primeiro técnico foi o Vinícius Coelho. Um beijo, Vini. Ele era um pouco mais velho que eu. O Vinícius deve ter uns 5 anos mais velho, deve ser 5 anos mais velho que eu. Coisa assim, mais ou menos. Se for isso tudo. Acho que nem isso tudo é. Mas então ele era da minha idade, a gente conversava sobre outras coisas. E aí foi meio que uma terapia, uma fuga no início. Eu fui me apaixonar pelo tênis de mesa bem depois. E aí jogava bem, ganhando dos caras. Melhor ganhar do que perder no que eu gosto. Aí, enfim, e aí resolvi investir. Falei, todo mundo fala que eu jogo bem esse negócio. Aí, cara, é atleta, né? Vai no primeiro campeonato, no primeiro já medalha. Aí na minha categoria já tinham 2 caras que eram muito bons, né? O Iranildo e o Ronaldo. Então, comecei a treinar, comecei a me dedicar e foi acontecendo. Hoje você pratica outros esportes? Eu gosto muito. Surf é minha paixão máxima, né? A pandemia me deixou aí 1 ano e meio, quase 2 anos já longe do surf, mas pretendo surfar ainda esse ano. Em São Paulo eu estava 40 minutos da praia, era um sonho. De 2 em 2 meses, pelo menos, eu descia para surfar. Gosto muito de natação também. Água, normalmente eu gosto. E hoje eu estou praticando rugby também. Mas o rugby também é uma paixão que me remete muito ao futsal, que eu jogava, né? Então, é um esporte coletivo que eu gosto. Assim, no tênis de mesa é individual. Eu falo, individual eu jogo bem, mas na dupla eu jogo pra caralho. Assim, na dupla, acho que por ser coletivo, de certa forma, né? Então, eu gosto. Eu sempre fui, assim, capitão de time, eu sempre gostei. Então, eu tô jogando rugby até para dar uma respirada, fazer uma coisa diferente. E um abraço aí pro pessoal do BSB aqui, o time de Brasília, que é do Gama. Assim, eles me abraçaram nesse momento. Abraço aí pra galera. E aí vamos ver se eu vou jogar o brasileiro com eles aí em outubro. Seguinte, como é que foi pra você? Imagino que quando você voltou, começou a se readaptar, de fato aprender tudo de novo. Comer, eu ia falar andar. Andar também, porque andar, uma cadeira de rodas. Você anda, né, com a cadeira de rodas. E como foi para um adolescente cheio de energia, cheio de expectativas, passar por um processo que eu imagino que durante um bom tempo seja depender 100% de uma outra pessoa. Como você era um adolescente, imagino que inicialmente foi a sua família, né? Sim. Hoje você já deve ser bastante autônomo, veio para cá dirigindo sozinho no seu próprio carro. Mas como é que foi todo esse processo de depender dos outros e hoje em que nível que você está de autonomia por conta da sua lesão? O início eu dependia para tudo e
do tempo todo, né? No início, não vou falar que foi fácil. Inclusive, minha adolescência não foi uma adolescência, apesar de ter amigos fantásticos, ter uma família excepcional. Não foi fácil porque é um momento de descoberta, é um momento de você tá, cara, com energia no topo, libido no topo, tudo no topo, né? E, enfim, e eu tinha muitos receios também, muitas inseguranças, porque, porra, fiquei tetraplégico. Né? Eu já era um cara que não era muito seguro, assim. Eu não pegava ninguém. Cara, pegava, mas nunca foi meu forte, Entendi. Foi ficar meu forte, eu acho que depois de mais velho, assim. É porque você ganhou confiança, pô. Exato. Mas foi mesmo. Quando eu entendi, né? É que você ganhou confiança. Até homens inseguros que estão nos escutando. Exatamente. A beleza mais bonita que tem é a segurança. Eu quando era adolescente também, era um 0-0 danado. Porque tinha a vergonha, não sei o quê. E a gente achava que as meninas só se interessavam pelos caras bonitões. O cara tinha que ter cabelo, tinha que ser louro, tinha que ter olho claro, tinha que não sei o quê. Eu era feinho pra caramba. Hoje eu sou muito bonito, mas na época eu era bem feinho, né? E aí, mas depois quando você ganha confiança, né? Aí a coisa flui. Exato, né? Eu lembro, por exemplo, quando era moleque, meu irmão me perguntou, o que eu falo pra menina que eu quero pegar e tal. Eu não sabia responder. Eu falei, não. Hoje eu jogo Counter-Strike e eu tenho meus filhos que me adotaram lá de Sorocaba. Os menininhos de 15, 17 anos. Agora tem 18, né? O Cris fez 18. E eles me adotaram no CS, né? Porque eu sou ruim demais no CS. Assim, eu sou ruim de natureza e tetraplégico. Então, jogando CS é uma desgraça. E aí eu falo pra eles, bicho, primeiro, velho, deixa a mulher à vontade, trata ela bem. Isso é o primeiro passo, né? Segundo, faz ela rir, bicho. E terceiro, pra dar o approach, bicho. Se ela quiser, você pode... Eu falo pra ele, sabe qual é o approach que eu dou normalmente pra pegar a mulher? Uma cantada que eu inventei. Que eu pergunto... A gente tá conversando do nada, eu falo assim, tu sabe onde fica a rampa? Aí ela vai perguntar que rampa, normalmente, porque do nada o cara pergunta rampa, não fala mais nada. Que rampa? Eu falo, rampa pra chegar no seu coração. Mano... Cara... Pra um tetraplégico vai fazer sentido, né? E assim, o lance não é a cantada, mas tipo assim, é deixar ela à vontade e fazer ela brincar até com os meus defeitos, né? Enfim. E Guilherme, eu falei, cara, conselheiro amoroso. Aí. Cara, e quando ela tá afim, velho, você pode falar qualquer coisa que ela vai... Tipo, ela vai querer como você quer. Esses seus filhos aí que te adotaram também são cadeirantes? Não. Eles estão pedindo conselho amoroso mesmo, porque você é mais velho. Porque estão na idade também, né? Então, enfim. Mas eles são bem desenrolados lá. Normalmente eles se desenrolam bem uma vez ou outra que eles perguntam alguma coisa. Mas é bem isso, né? A questão da confiança e tudo mais. Então, quando eu era mais novo, eu já não era um cara confiante com mulher, apesar de, bicho... É só porque é coisa da minha cabeça. A mesma coisa. Tá com um barulhinho, não tá? Tá. Parou. A mesma coisa de eu achar que não era amado, eu achava que não... que ninguém queria você. E tinha umas querendo, viu? Você que não sabia enxergar, né? Isso acontece muito. Eu falo que eu sou lerdo com 29 anos, imagina com 14 como é que era. Então, enfim, foi uma adolescência que foi no meu tempo, de muita coisa. Voltou. Voltou. Será que é no fone? Ei, som. Alô? Acho que melhorou aí. Foi no meu tempo muita coisa. E... Enfim, eu acho que principalmente o momento, você perguntou da minha autonomia, né, hoje. Eu morei sozinho em São Paulo com 2 caras, né? Éramos 3 no apartamento. Era eu, outro tetraplégico e um perneta. Eu falo que... Se juntasse os 3 homens lá de casa, não dava um homem completo, que faltava uma perna mexendo. Então, morei sozinho, então minha autonomia hoje é 100%. 100%, né? Eu preciso de ajuda pra uma coisa ou outra, mas eu me viro, eu peço ajuda, eu faço amizade com os porteiros. Saquei. Isso aí a gente... Isso pra você não é um problema? A questão de, eventualmente, todo mundo depende de alguém em algum instante, né? Mas para você não é um problema, eventualmente, precisar pedir uma ajuda, igual aqui a gente precisou subir uma escada, e eventualmente você precisa subir uma escada e... fulano, chega aí, me dá uma força aí e tal. Não, cara, assim... Existem, por exemplo, né, quando você falou que tinha escada aqui, eu pedia para ver a escada, né, para ver qual era o tamanho da escada, qual era a largura da escada, como é que eram os degraus e tal. Então,
Com a experiência você vai pegando, vai sabendo o que perguntar, com o que se preocupar, mas pra mim não é problema não, até porque mano, eu peço ajuda e os outros pedem ajuda pra mim e a vida é isso, né? Enfim, antes do meu acidente eu era mais orgulhoso nesse ponto, né? Também queria buscar a minha independência como adolescente, andar de ônibus, os negócios que... Hoje tá difícil aqui o sonho. Voltou aqui o barulhinho. Tá, mas aí, deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Tomara que pare aqui. Agora, não atrapalha tanto. Agora até melhorou, né? A qualidade. Melhorou, mas eu tô só me ouvindo pela esquerda. Pela esquerda? Direita. É isso às aí, vezes. Opa, agora sumiu tudo. E agora? Agora sim. Eu acho que é o meu fone. Olha aí, né? É o adaptador. É? Ei, som? Tá falhando aqui. Tá falhando, né? Peraí. Mas eu acho que é só do fone, eu acho. Não sei aí. se é a captação. Oi, né? E alô? Tá abrindo. Opa, alô, som? Era o adaptador mesmo. Agora acho que vai ficar melhor. Voltando aqui, a questão da adaptação, ajuda, que você hoje é independente. Como é que você vê, como é que tá o mundo para vocês cadeirantes? Eu nunca tive nenhuma experiência com cadeira, mas assim, eu tive uma experiência que talvez seja um pouquinho próxima, que é ter filho e precisar andar com um carrinho de bebê. Sim. Eu moro em Águas Claras e hoje, agora estou com minha segundo filho, né? Então voltei depois de 5 anos a precisar de um carrinho de bebê e, cara, me incomoda profundamente na cidade. Eu preciso na calçada, ou a calçada é muito estreita, não tem rampa, tem carro que para exatamente na calçada e você não consegue... Poste no meio. Esses dias um vizinho, o barulho voltou, agora vai ficar. Um vizinho fazendo uma obra, pegou brita e areia, jogou na calçada e ficou lá a semana para poder fazer. E assim, como é que tá o mundo para você e como é que você se coloca com relação a isso, nesses obstáculos literalmente que aparecem para você? O mundo tá, uma bosta. Horroroso. É uma brincadeira, Cara, aqui no Brasil é difícil mesmo. É difícil, até por conta de legislação e tal. Principalmente fiscalização. Né? É complicado. Mas, assim, eu tento fazer minha parte nesse sentido no meu Instagram. Eu, por exemplo, agora eu tava no Parque Shopping e vi um banheiro que era adaptado, só que a porta abria para dentro. Eu vi essa porta do Parque Shopping, né? No Parque Shopping. O que significa? Eu entrava no banheiro, só que a porta não fechava porque a cadeira fica no meio do caminho. Então, eu fiz um vídeo lá denunciando. Teve um vídeo também de vaga, de uma situação que eu vi. Então, eu faço um barulhinho na internet, no Parque Shopping. Parabéns ao Parque Shopping, quero agradecer ao pessoal, que eles responderam quase todos os comentários. Eles já arrumaram, ainda não fui fiscalizar para ver se eles arrumaram, mas eles falaram que resolveram. No dia seguinte ou 2 dias depois, eles já falaram que resolveram. Eu achei muito bacana da atitude deles, né? E, enfim. E no Brasil a gente tem esse problema, tem locais que são melhores, tem lugares que são piores, né? Assim, por exemplo, São Paulo, questão de acessibilidade. Nos locais, normalmente é muito bom, tem banheiro adaptado em quase todo canto, só que a geografia de São Paulo não ajuda por conta de morro, então eu também tenho que entender isso, né? Você não vai mudar a topografia do lugar, né? Vai pôr o preto... Não, tá enrolado, né? Então, assim, eu sei que o pessoal fala, calçada é ruim, mas tá o tamanho da ladeira. Eu falo, pô, mano, tu quer que aterre pro cadeirante passar também? Não é por aí. Eu sei que na Europa tem locais que são muito mais planos, é muito mais fácil, né? E, enfim, mas, por exemplo, a linha de ônibus de São Paulo e os metrôs são quase todos acessíveis. E a gente tem a falsa ilusão de que lá fora sempre vai ser bom. E te fazer essa pergunta, isso é mito? Cara, existem locais. Eu fui para Toronto, que é uma cidade fantástica, e não podia andar de metrô porque os metrôs não tinham elevadores. Aqui em Brasília é meio fake esse elevador, porque assim, hoje eu ando muito pouco de ônibus, mas eu vejo. Mas tem elevador no ônibus, mas às vezes não funciona, o motorista não sabe operar. Cara, não é fluido, né? Não é como é que é não tem uma dinâmica fácil para vocês, natural, cadeirantes, né? Não é natural. Não é natural, não. Aqui em Brasília, assim, início de conversa, né? O metrô
é fake. Já nasceu, né? Exato. Só atinge um lado da cidade. Uma linha, não é nenhum lado, é uma linha só, né? Então, enfim, se você mora perto, por exemplo, aqui mesmo no Guará, você mora no Guará 1, você não tem acesso ao metrô. Tem que morar no Guará 2 para ter acesso, de fato, ao metrô, né? Então, existem locais e locais. Em Brasília, não... Por exemplo, eu nunca andei de ônibus em Brasília porque, principalmente na minha época, né? Os ônibus eram muito ruins e não tinham adaptação. Eram poucos ônibus adaptados. Em São Paulo, morei de 2017 a 2020 e não tinha carro. Andava só de metrô, ônibus e Uber. E, mano, tranquilo. Agora, em 2020, eu cheguei a comprar um carro para facilitar, porque a gente ia mudar de apartamento também e não ia ter acesso tão fácil, assim, questão de geografia, pro ônibus, né? Mas o período que eu morei, no apartamento que eu morei antes da gente tentar mudar, enfim, eu não mudei, o ônibus passava na porta do meu prédio, na garagem. Então, eu saía da garagem, o pessoal já me conhecia, né? Eu também faço amizade. Muito difícil fazer amizade. E aí, o pessoal me pegava, eu nem precisava subir na parada, eles me pegavam na frente da garagem do prédio. Então, São Paulo é um local que eu tenho como referência, assim, de acessibilidade. Eu digo uma nota 8, assim, Parabéns, muito São Paulo, bom, né? Muito não bom imaginava mesmo. isso. Ninguém imagina, todo mundo tende a falar mal. Mas tem locais, por exemplo, Estados Unidos e Alemanha são... Questão de acessibilidade, são locais que são diferentes mesmo. Assim, eu entendo também que eles discutem essas questões de calçado, não sei o que, há muito mais tempo, principalmente porque o exército, como eles estavam envolvidos em guerra o tempo todo, né? O que não falta lá é veterano. Exato, e veterano mutilado, lesionado, enfim. E lá o exército tem muita voz, né? Diferente daqui do Brasil, não que isso seja bom ou ruim, mas, assim, pra você ter uma ideia, os veteranos de guerra e quem é do exército tem preferencial nos Estados Unidos. Sim, mas isso então, é uma valorização de alguém que luta pelo país, né? Então, eles discutem essas questões há muito mais tempo que a gente. A gente começou a discutir agora em 2000. Mas a sensação que eu tenho é que no Brasil, na verdade, isso é muito feito como política pública, muito para ganhar voto, por um discurso, mas não se chama o cadeirante, que é o usuário. O cadeirante, vem cá, me explica aqui o que você precisa. Porque é o cadeirante que vai me dizer o que ele precisa, ou deficiente visual, com chão tático, com piso tático, eu nem sei se de fato tem a utilidade que parece que tem. Então você tem que chamar a pessoa que usa e falar aí, o que você precisa? Como é que a gente vai fazer? Reúne uma comissão aí de deficiente visual, de cadeirante, de sei o que, vamos deixar a nossa cidade preparada para isso. Isso hoje me incomoda muito, não sendo cadeirante, eu fico imaginando, caraca, eu moro em Águas Claras, eu tenho que sair daqui para ir na padaria, que é do lado da minha casa, dá 200 metros da minha casa, se eu fosse cadeirante, eu acho que eu não conseguiria ir de fato. Assim, é um trânsito muito forte, eu não teria como passar, a calçada não dá, tem um poste literalmente no meio da calçada. E assim, num bairro de classe média para cima. Sim. E eu imagino, então, a galera classe C, classe D, que deve ser ainda mais difícil. Então, assim, o Brasil precisa evoluir muito. E, assim, não é só um discurso jogado ao vento. É porque, assim, quando você precisa disso daí, é que você vê que realmente falta, né? E eu acho que esse diálogo com a pessoa com deficiência também é muito importante. E aqui no Brasil... Assim, eu tendo minha experiência internacional, eu vejo que aqui no Brasil, às vezes é muito mais uma esmola do que um direito adquirido, de fato, entendeu? É um favor que estão fazendo para você. É um favor, tipo assim... É um favor que eu tô te dando porque eu não te dou o que eu deveria te dar. Eu sinto muito isso, né? Porque eu falo, mano... Por exemplo, a preferência em fila, assim... Tá, eu entendo que tem deficiências, uma pessoa que tem dor, uma pessoa que não... Por exemplo, um amputado que não consegue ficar muito tempo usando a prótese. Esse cara tem que pegar uma preferencial mesmo, sacou? Mas, assim... Você me dá uma preferencial num caixa que não é adaptado, que eu não consigo ver a pessoa, que eu não consigo ser atendido de fato. Olha só, nunca tinha pensado nisso. Eu não vejo sentido. Por exemplo, eu fui pra Disney, lá eu não peguei preferencial.
Não peguei. E assim, eu ficava 1h30 na fila como todo mundo, só que a fila era toda acessível. Eu ia nos brinquedos, os brinquedos eu ia no brinquedo que eu quisesse. Olha que maneiro, entendeu? Né? Então, é um outro jeito de enxergar a coisa. Entendeu? Não tô falando que não tem que existir a preferencial, mas tem que existir, eu acho, com uma certa inteligência. A mesma coisa, falando sobre outro assunto também polêmico, mas assim, lei de cotas, né? Principalmente falando de pessoas negras, pretas, enfim, com a definição que quiser chamar, afrodescendente. Para mim, não, a definição é o de menos. É um passo, não é o primeiro passo, talvez, não é o último passo. Talvez outro tipo de cotas sejam mais interessantes. Eu acho que a gente não tem foco nas discussões, né? Quando eu me acidentei, falando de nomenclatura, por exemplo, eu lembro que a gente se trata no nosso meio de deficiente como aleijado, né? Que eu costumo brincar, que até você falar pessoa com deficiência, olha o carro, a pessoa foi atropelada. O aleijado, sai daí, caralho. Aí você salvou o caboclo, né? Então, uma vez eu discuti com meu pai, que eu falei, eu acho que... Mas quem tá de fora não pode chamar, não, né? Não, cara, depende do contexto, lógico, né? Sim. Mas, assim, eu lembro que eu falei deficiente físico, meu pai falou portador de necessidades especiais, que na época eu acho que era essa nomenclatura. Falei, pai... Isso realmente, no final das contas... Foda-se do jeito que tá me chamando. Tipo assim, a gente não tem que discutir como vou ser chamado. Eu tenho que discutir banheiro, eu tenho que discutir acesso, eu tenho que discutir muita coisa antes para no final a gente conversar se você vai me chamar do jeito que você quer me chamar. Isso serve para muita coisa, né? Na verdade, o Brasil, em grande parte, está muito mais uma discussão na forma do que no conteúdo, né? Sim. Tá sempre falando da forma, como é que vai ser chamado, como é que vai ser dito, o que é ou não preconceito nesse aspecto, mas o que realmente resolveria o problema, sequer é debatido. Interessante pra mim, a sua abordagem. É muito nítido, sabe? Então, assim, eu falo que eu até fiz um discurso na Câmara depois da medalha Qual paralímpica. Câmara? Federal? A Federal. Num evento, eu tô falando porque eu assisti uma parte desse discurso há pouco tempo, né? E eu lembro que eu falando de acessibilidade, eu falei, cara, meu sonho é que não tenha acessibilidade. Eu lembro que todo mundo arregalou, porque que isso esteja tão dentro da nossa sociedade que não precisa ser discutido. Eu não preciso ter uma fila para pessoa com deficiência. Eu preciso ter uma fila que atenda todo tipo de deficiência, todo tipo de pessoa, todo tipo de escolha. É isso que eu quero. O passo que eu quero dar é não ter benefícios, é ser tão inserido na sociedade que não me difere uma pessoa estar sentada numa cadeira de rodas ou estar de pé. Eu teve uma vez que eu tive uma fala com meus alunos, vou até falar ela para ver se você acha que ela estava errada, assim. Que eu estava falando de um grupo de pessoas que são invisíveis à sociedade. Sim. E por que eu estava falando isso? Falei, gente, vocês acham que existem pessoas deficientes visuais, cadeirantes e tal? Sim, professor, existem. Você já viu algum andando na rua? Eu conheço um. Não, você já viu andando na rua? Não, nunca vi. Eu falei, pois é, porque deve ser tão difícil para essa pessoa fazer qualquer coisa, principalmente de forma autônoma, que ela acaba não fazendo. Sim. Ela acaba ficando em casa, então parece até que essas pessoas nem existem. Sim. Né? Mas de fato elas existem, têm suas necessidades, só que a sociedade ainda não chegou nesse nível de evolução para compreender todas essas necessidades e muitas vezes achar que isso é frescura. Porque como não me atinge, né? Então, isso é frescura, vai gastar com isso. Aí eu vou fazer uma rampa. Tem que fazer rampa? Então faz aí a rampa. Só que a rampa, você tem um tobogã. Faz um tobogã. E assim, uma coisa que você falou que eu achei incrível é que assim, existem lugares também que não são possíveis de se tornarem acessíveis. Você não vai querer que pavimentem o paralelepípedo de Ouro Preto. Exato. Né? Você não vai querer que faça uma terraplanagem. Não é possível. Mas no que for possível... Tem que ser feito. Tem que ser feito, né? Assim, importante. Então, que isso fique como alerta para governantes e principalmente para as pessoas comuns, né? Que possam ver isso daí e estar dispostas a discutirem isso no futuro. Rola muito preconceito com relação a... Você sente esse preconceito? E aí já até emendando que você comentou lá dos seus filhos que te pedem conselhos. Como é que é esse preconceito em relação a você, Guilherme, enquanto homem? Enquanto
conquistar uma mulher, se isso é muito mais hoje no seu meio, no seu círculo de... Você falou, vou usar a linguagem que você usou de aleijados aí, só pra me sentir íntimo da galera aqui. Tá? Como é que é isso ou não, com mulheres que não são cadeirantes e tudo? Eu vou responder se eu preciso ir ao banheiro. Tá? Opa, ok. Essas duas, né? Então, calma, eu tô com a segunda pergunta. Se quiser no banheiro primeiro também. A primeira pergunta qual foi? A primeira sobre preconceito, sobre como é que você vê o preconceito, se você sofre esse preconceito. Tudo. Cara, preconceito vai existir, não tem jeito. É um conceito pré-formado, né? E depois que você tem consciência. Eu costumo brincar, eu faço sempre brincadeiras com a minha deficiência, né? E é normal o primeiro contato com a pessoa não sabe se ri ou se fica sem graça e onde é que bota a mão. Então, por exemplo, sempre que eu tô no restaurante, eu chego no restaurante, o garçom vira para mim, ou a garçonete vira e pergunta onde você vai sentar. Eu falo, eu já tô sentado, eu preciso de uma mesa. E, cara, todos eles ficam extremamente sem graça. E eu saio rindo. Aí depois a pessoa vai entendendo que, tipo... É de boa pra mim fazer essas piadas. Eu sei que não é pra todo mundo, mas enfim, pra mim é de boa. E quando tem esse contato, vê que, velho, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu tenho... Lógico que não é só estar sentado. Tem uma série de outras demandas por conta da minha lesão, mas preconceito existe, vai existir. E cabe a nós tentar quebrar esses conceitos pré-formados, enfim. E lutar contra isso e não deixar que isso limite a nossa maneira de fazer as coisas, ou a nossa vontade de fazer as coisas, né? E, assim... Por que eu tô falando isso? Porque, mano, a gente tem preconceito pra tudo. Pra tudo. A gente tem esse preconceito... Você como professor, não tem preconceito de que professor não ganha bem, que é mais uma verdade do que um preconceito. Não, mas, assim... Tem muita coisa que eu acho que quando você vai ver, por exemplo, quando eu decidi fazer história, eu lembro que minha mãe ficou muito... Assim, ela não queria que eu fizesse tudo mais. Já é uma época de uma visão da sociedade com a profissão. Eu lembro que eu tava no mercado, minha mãe falou, não, você não vai fazer, não sei o que caralho. Eu falei, mãe, eu tô no mercado, depois a gente conversa. Eu vi que ela ficou muito nervosa. Eu desliguei o telefone com ela e liguei imediatamente para 2 amigas minhas. A Patrícia ainda tá no Sigma, acho que não tá mais de espanhol. Patrícia, acho que hoje ela é coordenadora de línguas, se não me falha a memória. A Patrícia é uma grande amiga minha até hoje, foi minha professora de espanhol. Beijo, querida profe. E a Marina, que ela foi professora do Sigma, também é uma amiga minha. Hoje ela tá em outra escola. E é professora de matemática. Essa não é muito feliz, não, tadinha, matemática. Procura o X. Procura o X. Eu circulava, o X tá aqui. E aí eu falei com elas e elas falaram, cara, você não vai ficar rico, mas se você fizer as escolhas certas, se preparar e tiver em boas escolas, por exemplo, como... Não sei como é que o Sigma tá hoje, mas as duas estavam... Uma estava indo para levar a filha na Disney nas férias e a outra estava indo para a Europa. A gente vai para Caldas Novas. Tá? Exato, é a mesma coisa. Caldas Novas. O preço é o mesmo. Exato. Se for Nordeste é mais caro ainda. Aí eu falei, cara, então depende muito, lógico, de oportunidade e da minha formação e tudo mais. Né? Então era um preconceito que eu tinha que, assim... com esses professores que são extremamente bem-sucedidos. Esse preconceito eu já passei até com um colega professor de história. Um colega era meu professor, quando eu falei quando ele na academia, você pode ver que eu tenho um corpo bem malhado, e aí eu conversando com ele professor de história, eu falei, vou fazer geografia. Ele faz isso não, história, geografia, o mercado tá saturado e tal. E eu entendia que eu podia fazer de outra forma e tal, e consegui. Comecei no Sigma e tô lá há 12 anos e tudo. Legal. Quer ir no banheiro antes de responder outra parte? Não, responda a segunda. A questão sobre mulher, né? Sobre como é que é essa relação sua enquanto homem, enquanto inserido na sociedade, gosta de pagode, o cara é pagodeiro, vai pra balada, chega lá, você fala aí, vamos dançar e tudo, como é que é? Porque assim, eu já vejo que você não se leva muito a sério, e isso talvez seja exatamente o que atrai, o que te deixa mais confortável nos lugares. Mas tem pessoas que não são assim, né? Tem pessoas que são mais retraídas. Então, bicho, é questão de gosto. Por exemplo, eu gosto mais de moreno do que de loira. Então,
É questão de se sentir atraído e tudo mais, enfim. Lógico que cadeira é algo que talvez assuste no primeiro momento, né? E por uma série de complicações que pode ter ou não. Né? Até de traumas, não falo nem de lesão na questão fisiológica. Talvez psicológica e tal. E não seja todo mundo que tá afim de tentar conhecer, de tentar descobrir, estar aberto para tal. Como, por exemplo, uma mãe ou um pai solteiros, né? Então não é todo mundo que também tá querendo... Nossa, ele capta mesmo, né? Total. Abriu a porta, você ouve. Você em casa não vai ouvir, não. Que abriu a porta, a gente... Quer dizer, vai ouvir sim, é provável que ouça. Vai gravar. E aí, enfim... É questão de querer ou não experimentar. E hoje, mais velho, mais seguro, tudo mais, eu entendo isso. Por exemplo, eu tenho Tinder. Aí, meninas, já coloca aí a propaganda, rapaz. O famigerado Tinder, que, enfim, acontece com certa frequência da menina, acho que dá o primeiro like, né, dá match, dela ter visto talvez a primeira foto, e isso que tem foto minha na cadeira de rodas, e tem na minha descrição falando que eu sou tetraplégico. Você não colocou só aqui da... só daqui pra cima. Eu deixo bem claro que eu sou tetraplégico, faço até uma piada que eu falo. As vantagens de você namorar um tetraplégico é que eu nunca vou pular o muro, só que a desvantagem é que eu nunca vou correr atrás de você, se não me engano, é um negócio assim. E aí, enfim... A menina dá like, deu match, e aí quando eu acho que ela deu like talvez só pra ver as 2 primeiras fotos, se não me engano é a terceira que mostra a cadeira. E aí, quando ela vê que eu sou cadeirante, ela desfaz o match. E, assim, tá tudo bem, ela não tem que ser obrigada a me querer porque eu tô na cadeira de rodas, ou então eu não sou tão bonito porque eu tô na cadeira de rodas. Não, ela só... viu e falou, tá, não quero, tá tudo bem, como eu também não quero outro tipo de mulher. E, velho, isso é a vida, é de boa. Em vez de eu focar nas que não querem, eu vou aproveitar e curtir com as que querem, entendeu? Perfeito. E, velho, é a vida, o nome disso é vida, não é nada além disso. Massa, cara, mas assim, é essa sua postura perante essas dificuldades que eu vejo que você conseguiu superar todas essas dificuldades lá do início, lá do seu tratamento, tudo por conta de você levar a sério. Eu me lembro de um momento com você, cara, que você... No dia, eu te conheci no Sigma, te vi, eu entrei no Sigma em 2009, acho que era o ano que você estava saindo. O ano que eu estava saindo. E eu fui para a formatura do terceiro ano, não era professor do terceiro ano, e eu entrei lá como substituí a professora Cris, de Geografia, acho que ela foi sua professora. Ela quebrou o pé. Um abraço, tia Cris. Eu substituí a Cris, eu acho, no primeiro e no segundo ano, e você estava no terceiro já. E eu fui na sua formatura, da sua turma, não conhecia ninguém, e não conhecia alunos, né, mas estava na formatura, por ser professor do ensino médio na época. E você estava meio separado da galera, porque não cabia, não estava adaptado para você ficar junto com os demais alunos. Sim. Você estava meio que de lado, assim, bem próximo à rampa que ia para o palco, né? Uhum. E eu me lembro de um professor que comentou assim... esse cara vai viver muitas experiências que a gente jamais vai viver. Ele vai viver coisas que a gente jamais sabe, e tem gente que vai ter pena dele. E na verdade tinha que ter pena era da gente, porque... E eu me lembro disso da formatura, eu não te conhecia. Eu falei, pô, verdade, velho. O cara tá na cadeira, muita gente vai ter pena. Pô, o cara tá na cadeira, olha só, uma vida limitante. E que na verdade ela não te limita, né? A cadeira nem te define, nem te limita, né? Exatamente. Início de conversa, né? Eu sou medalhista olímpico, né? Apesar de... não fui para a Olimpíada do Japão, fui só para uma Olimpíada, mas eu sou medalhista olímpico, né? Eu lembro... Pra você ter uma ideia, eu fui o primeiro medalhista olímpico da história do Amazonas. Tenho essa no meu currículo. E assim, eu lembro muito bem que eu estava num campeonato logo após a medalha, a gente ficou um tempo sem treinar, foi o primeiro campeonato que a gente jogou, em 2017. E aí foi muito marcante também esse momento que a gente foi pro campeonato e perdemos, joguei mal pra cacete. E eu tava conversando com o Iranildo, que é o cara que ganhou a medalha comigo. E eu falei, caralho, a gente treina, chega aqui, mano, e só perde pra esses caras, a gente nunca vai virar porra nenhuma, né? Que merda, não sei o que. Aí ele virou pra mim e falou, bicho, tu é medalhista olímpico, velho. Olha aqui, nesse campeonato, os caras que estão na final e os caras... Quem é medalhista olímpico?
Okay. Tem cara que vai treinar a vida inteira, velho, nunca vai pra uma Olimpíada. Tu foi pra uma Olimpíada e medalhou. O que você tá falando? Aí eu, caralho, é isso mesmo. Tipo, outro exemplo disso, é bem isso que você falou. Nos primeiros campeonatos na Europa, na verdade foi o primeiro. Eu fui pra São Paulo pra treinar com a seleção, fizemos um treino em campo e fomos pro campeonato. E minha mãe me deixou treinando e foi pra 25. Aí ela tava na ladeira Porto Geral, né? E ela olhou e falou, caralho, meu filho nunca vai conseguir subir essa ladeira. Aí ela ficou super triste e tal, não sei o quê. Aí deu um surto de consciência nela, ela falou, porra, ele nunca vai vir na 25, mas semana que vem tá indo pra França. E eu nunca tinha... Ela, na época, nunca tinha ido pra França. Ela falou, o que eu tô reclamando? Meu filho tá indo pra França. E eu tô falando que ele não vai subir a ladeira Porto Geral. Tipo, então, eu acho que como você falou, velho, eu aproveitei bem as oportunidades que a vida me deu, né? No terceiro ano que a gente tava conversando. Eu não sei quem foi o professor que conversou contigo, mas provavelmente ele falou isso porque eu tinha acabado de voltar do Pan-Americano Juvenil, voltei com 2 ouros e 1 prata. Tinha ido pra Colômbia, primeira viagem internacional com 17 anos. E assim, não foi porque meu pai era rico, né? Comecei a jogar e me fui convocado. Uhum. Então, eu tenho bem consciência disso. Eu não danço forró, não danço pagode como gostaria, mas eu tenho no meu currículo histórias e experiências que, cara, até pouquíssimo. Quantos medalhistas olímpicos você conhece? Só você. É um negócio muito seleto. Então, tipo assim, eu tenho essa consciência hoje. Eu sou muito grato. E dá pra ver que as suas experiências te fazem uma pessoa muito melhor do que talvez você fosse se não tivesse passado por isso. Assim, é impressionante o seu nível de consciência da sua situação e assim, o seu bom humor com relação a tudo isso. Aí você vai lá no banheiro, depois eu quero conversar contigo sobre lá o programa do Porchat que você teve lá. E uma história interessantíssima. Pausa aqui pro Guilherme no banheiro, já voltamos. Vamos. Então, voltando aí. Então, Gui, você contou, você esteve lá no programa do Porchat, né? No podcast lá acho que é no GNT, né? No Multishow GNT. No GNT. GNT, né? Que isso, Porchat. Isso. E tu contou uma história lá, cara. Quem me mostrou foi o André, foi o Batata. Só que ele me mostrou no intervalo de uma aula, então eu não consegui ver tudo de fato. Mas foi um negócio muito interessante. Como é que é isso? Foi no aeroporto, né? Foi no aeroporto, cara. O que aconteceu aí que você contou? Conta aí pra gente essa história. Vamos lá. Então deve ter várias, né? Histórias engraçadas com relação à cadeira e a sua condição. Tem algumas, né? Uma que é muito fácil de lembrar, assim, que é rápida. No período que eu morei em São Paulo, eu pegava muito Uber, né? Eu andava de ônibus, metrô e Uber lá, né? Tava sem carro, então, cara, tem uma época que eu andava mais de Uber do que de metrô e ônibus, mas no final tava ao contrário, mais de ônibus e metrô. Até porque eu conheci o ônibus e o metrô de lá, né? Enfim. E aí, toda semana, um motorista de Uber, sempre que quando chegava, ele olhava pra mim e perguntava, a cadeira vai? Eu falava, rapaz, se você fizer milagre, ela fica. Se você não fizer, ela vai ter que ir, não tem jeito não. Aí, essa era uma bem fácil, assim, de lembrar. E é de boa a galera motorista de Uber? É tranquilo, assim, quando cara, para? eu tive problema com um cara só. Em 3 anos, assim, pegando Uber direto, teve um problema com um cara só. E o motorista seguinte foi um cara excepcional que, enfim... Valeu até a pena, valeu não ter dado dinheiro pra aquele corno lá. Saquei. Isso é foda. Tem galera, tem gente que não evolui, né? Foda, é um trem muito melhor do que isso. Vamos lá. A história do Porchat. Telecurso 2000. Quando você tá na cadeira de rodas, pode ser que a pessoa, por conta da lesão, tenha outros tipos de problemas além de não andar, né? Problemas fisiológicos, né? Por exemplo, eu não controlo a urina, né? O controle da urina, né? Então, não é que nem uma pessoa normal que tem vontade de fazer xixi, vai lá e faz xixi. Eu tomo alguns remédios, aí a minha bexiga retém líquido. Quando eu sinto que ela tá cheia, eu vou lá e passo uma sonda, faço um cateterismo para esvaziar a bexiga. Não sabia, Você faz, então mas você sente a vontade de ir ao banheiro? Eu sinto reflexos, são sinais que eu sei que a bexiga vai estar cheia. Saquei. Então, essa é uma das consequências. Pode ser que tenha ou não. A pessoa não é que todo cadeirante faz cateterismo, mas pode ser que tenha ou não. E uma delas é a disfunção sexual. Tem cadeirantes que tem cadeirantes que não tem. No meu caso,
Eu tenho uma disfunção pro outro lado que eu falo, que assim, eu chamo a minha peça de indomável, porque ele tem vida própria. O poderoso. Ele tem vida própria, não é nem poderoso, não. Ele é independente, tá vendo? Tem dia que ele acorda comigo e fala, hoje eu vou fazer as coisas contigo, e fica comigo lá, querendo trabalhar. Enfim, eu não tenho controle sobre a minha ereção. E, cara, já passei por situações bem constrangedoras por conta do indomável, por ele estar de pé na hora que teoricamente não era para estar. E essa do Pochá foi uma delas que eu contei, que eu tava saindo quando eu fui pra Disney com a minha família. A gente tinha uns 6, 8 anos, se eu não me engano, que a gente não tirava férias, aí programamos uma viagem pra Disney e tal, e fomos. Né? Primeira vez nos Estados Unidos, meus pais, eu já tinha ido para jogar. E aí, saindo de Miami para voltar para casa, eu não passo pelo detector de metais, por uma questão lógica, né? Porque senão vai apitar por conta da cadeira. Só que eu faço... O policial faz uma revista para ver se não tem droga, não tem essas coisas. E ainda mais nos Estados Unidos, que todo mundo é bitolado com negócio de terrorismo. O policial, cara, era um armário 2x2. O cara era grande. E ele foi fazer a revista, e quando ele passou a mão na minha perna, nas minhas pernas, ele sentiu algo de um lado. E ele perguntou, você tá usando sonda, tá usando alguma coisa? E meu inglês não era bom na época. Né? Na época eu não tinha nem segurança no meu inglês. Eu falava, mas tipo assim, falava até um certo ponto, depois eu não conseguia comunicação. E aí o cara perguntou, você tá usando alguma sonda, alguma coisa? Eu falei que não. E ele falou, mas o que você tem aqui na perna? E eu não tava entendendo, até porque eu não sinto o indomável. Então, ele tava pegando... É ótimo apelido. E aí ele passava a mão e falava, o que você tem na perna? Eu falava, não tenho nada. E tipo assim, no voo, por ser muito apertado tudo, e por eu fazer o cateterismo, para uma segurança minha eu uso uma fralda, né? Para viajar mais tranquilo, caso aconteça alguma coisa. Normalmente não acontece, mas eu uso às vezes uma fraldinha, ou então uma fralda mesmo que parece uma cueca. Enfim, só pro voo. E aí eu falei, cara, esse cara tá pegando a fralda, como é que eu vou falar pra ele que é a fralda? Um dia eu tava tentando lembrar fralda em inglês e não via na minha cabeça. Fraldas. E ele começou a perguntar o que era, e eu não conseguia explicar, e fui ficando nervoso, fui começando a gaguejar, e pipipipopopó. Até que eu falei, cara, eu vou mostrar pra ele. Eu falei, deixa eu te mostrar. E eu botei a mão aqui, ele falou, tira a mão daí agora. Aí eu levantei a mão e virei e falei, mano, virei terrorista, agora fudeu. O que eu vou falar pro cara? E o cara, o que é? E nisso, aí eu percebi o que era. Eu percebi que eu tava... E o Indomável estava... O Indomável tava pra jogo. Uhum. E o que rola na minha ereção? Ela é através de reflexo e estímulo. Então, enquanto tiver reflexo, tipo assim, tá de pé, tá tendo reflexo, ele continua de pé. Então, o cara tava passando a mão, e o coitado do Indomável tava achando que era um cafuné, tava querendo o jogo. Eu falava que o cara passava, fazia o cafuné e ele, vamos. E aí eu me liguei, eu falei, cara, como é que eu vou falar pro cara que ele tá pegando meu pau, velho? Isso em inglês, e o cara nervoso já, e eu gaguejando, nervoso. E você tava com outras pessoas? Então, tava com a minha mãe, meu pai e meu irmão, só que eles foram pra fila do raio-x, e eles estavam do outro lado, eu tava sozinho na hora. Entendi. E o meu irmão foi o grande tradutor da nossa viagem, né? Hoje eu falo inglês fluentemente, mas na época eu não falava. E aí, eles estavam lá do outro lado sem entender o que tava acontecendo. Isso foi uma brincadeira de 40 minutos, mano. E aí você fala espanhol, e eu já era fluente em espanhol. Eu falei, falo. Aí ele, não, então vou trazer alguém que fala espanhol. Eu falei, beleza. Aí eu dei uma relaxada, falei, vai trazer alguém. O cara me volta com uma senhora de 60 anos. Eu falei, porra, não tô com coragem de falar pro cara que tá pegando meu pau, como é que eu vou falar pra tiazinha? E aí, conversando com a senhora, não sei o que, ela viu que eu tava meio constrangida, ela falou, você quer conversar com um homem? Eu falei, por favor, traz um homem que fala espanhol. Aí ela voltou com um cara de uns 40 anos. E eu falei pro cara, mano... Você contou do Indomável? Eu falei pra ele, ele tá pegando. Aí ele que tá pegando. Eu falei, mano, ele tá pegando, você sabe o que ele tá pegando. Aí ele virou pro cara e falou na lata. Ele virou pro cara e falou assim, mano, você sabe onde você tá botando a mão, né? Aí eu até brinquei que na hora o cara me olhou, o segurança, o 2x2, me olhou, eu olhei pra ele.
Na minha cabeça eu achei que a gente ia trocar o WhatsApp, que tava tocando uma música From This Moment. Eu achei que ia ser um momento romântico. O cara só me olhou depois de me usar, falou, you can pass. E virou putaço. E aí eu saí, correndo. E aí meus pais, o que aconteceu? Eu falei, velho, vamos pro avião, porque no avião eu conto antes que ele venha atrás de mim de novo. E aí, cara, que foi sensação. uma das histórias do Indomável. Mas, cara, e assim, no seu dia a dia, tal, nas suas relações, o Indomável dá sinal de vida Do nada. do nada, tu tá ali dando uma palestra. Quando eu vejo... Teve uma vez, pra você ter uma ideia, que fui jogando, cara. Eu tava com uma calça de tactel. Eu usei a calça do Sigma pra jogar há muitos anos. Porque ela é fininha e tal, e ela é verde, né? Sim. Eu gostava de jogar de verde, porque, enfim, combinava com o uniforme. E era uma calça fácil de botar e fácil de tirar. E aí eu tava jogando, foi no meu segundo campeonato, esse com o meu técnico, tinha 20 e poucos anos na época. E aí, cara, ficou roçando na mesa e o bicho levantou no meio do jogo. Aí eu fui pegar a instrução entre um set e outro. Cara, eu tava jogando com um cara que era top 10 no mundo, uma referência na categoria. Eu falei, Vinícius, o que eu faço? Aí ele virou pra mim, você tá de pau duro? Deu pra Aí ver. que eu vi, eu falei, mano, não sei, Ele sai daqui. Aí eu falei, velho, me fala o que quer fazer no jogo. Aí ele, não vou falar que você está de pau duro. E aí, tipo, não falou, eu voltei pra mesa. Eu falei, mano, que desgraçado, velho. E aí eu tinha que ficar preocupado com o Indomar, preocupado com o jogo. E ele não me falava o que era pra fazer. Mas tu Então, ganhou? Não, lógico que não. Ganhei só uma boa história. O Indomável tem hora também que te deixa na mão. Atrapalha. Não, mas assim, eu falo que ele é indomável porque tem momentos realmente Sim, que é só fora do seu controle. que não como eu não sinto e não tenho controle. Quando eu vejo, eu falo, rapaz. Aí eu pochetinha pra frente. Saquei. Pochetinha pra frente até ele acalmar, porque tem vezes que. E tem vezes que, velho, ele quer participar do dia mesmo, ele fica. É mesmo, velho. Fica do meu lado um bom tempo. Tá certo. Quero mais saber dessas histórias, não. Tá tudo tranquilo. E, Guilherme, hoje você dá palestra. Sim. Foi algo planejado por você a partir das suas experiências? Falou, pô, eu vou compartilhar com as pessoas o que eu aprendi nessa minha condição e o que você aborda na sua palestra, qual é o tema central dela e onde você tem atuado nessa área? Então, eu sempre gostei de falar em público também, né? Mal de professor. Uhum. E é aquela pergunta que eu fiz no início, né? Por que eu tô vivo? Né? E eu acho que dividir essas experiências para que as pessoas não tenham que ser atropeladas por um carro a 105 km por hora para talvez enxergar algumas coisas que eu precisei enxergar depois de ter sido atropelado. Eu faço muito pensando nisso. Eu tenho uma palestra que eu montei ela em 2012, se eu não me engano, 12 ou 13, e eu faço ela desde então. E é uma palestra que não é porque é minha, mas realmente ela é muito boa. Ela é um cunho motivacional, mas não é aquele negócio de eu você sofri o acidente e olha só. Tipo assim, mano, não, eu sofri o acidente e eu enxerguei que a gente tem que aproveitar os momentos, a gente tem que aproveitar as pessoas que a gente ama e deixar claro que a gente ama elas, que elas são importantes na nossa vida, porque a gente pode morrer da noite pro dia e aí a pessoa não vai saber o quanto que ela era importante pra gente, ou então a pessoa pode partir e, enfim, você não ter deixado isso claro, né, pra gente aproveitar esses momentos, pra ir atrás dos sonhos, dos objetivos, ter foco. Então, a palestra é mais voltada nesse caminhado que eu sofri meu acidente e olha só o que eu me tornei, o que eu cheguei. Não, eu sofri meu acidente e aprendi isso. E eu quero que você entenda que existem essas coisas. O que você vai fazer cabe a você, não é importante eu julgar nem nada, né? O que você quiser aproveitar, aproveita, mas eu enxerguei essas coisas e estou dividindo isso com você. Essa é o cunho da palestra. E agora, Achar que isso é fresco. eu montei uma palestra de criatividade também, que eu tô começando a fazer, né? Fiz 2 empresas já e tá uma palestra bem legal, mas tô montando ainda, não tá do jeito que eu quero, porque a outra tá do jeito, no formato que eu quero, tem dinâmicas no meio da palestra.
Fiz, inclusive, no Anjos do Sigma. Pô, que massa. Fiz lá atrás. Enfim, é uma palestra que eu tenho confiança. Eu falo que aonde eu fizer, eu sei que ela vai dar certo, porque é uma palestra muito boa. E isso foi até um ponto negativo para eu montar uma segunda palestra, porque todas que eu montava, eu falava, mano, não tá 30% da outra. Entendi. Porque essa é realmente a primeira que eu faço. Ela é muito boa mesmo. Ela é diferente. Massa. Hoje você é um atleta paralímpico e é um estudante de história. Isso. Dizem que quem não tem dinheiro conta história, né? Tá batendo. E o que você pensa para você agora, daqui para frente, depois de ter aí acumulado todas essas experiências? Atuar como professor, sala de aula é seu objetivo, não é? Como é que você... O que você pensa tanto para o esporte? Quais são seus próximos objetivos aí pós-pandemia, até durante a pandemia? Tá. Eu tenho o sonho de ir para uma outra Olimpíada, né? Eu falo que o melhor mês da minha vida foi o mês da Olimpíada do Rio. Eu tenho o sonho de ir para uma segunda Olimpíada. Quem sabe Paris, né? Vamos ver como é que é, porque 3 aninhos também, tá bom. 3 tá anos perto, né? é menor o ciclo. Enfim, sou 16º do mundo ainda, sou o primeiro no Brasil há muitos anos. Acho que não posso descartar isso. Pretendo continuar no esporte. E hoje tenho outras frentes, né? Atuo como o pior influencer do Brasil no Instagram. Sou eu. Tenho vontade de lecionar, sim, mas não sei, assim, com qual frequência, com qual atividade, se é escola pública ou particular, mas tenho vontade, até porque eu gosto muito de trabalhar com adolescente, tenho muita facilidade, tenho uma conexão com eles. Com criança não consigo ter essa conexão dentro de sala de aula, até porque eu acho que, assim, tenho muita coisa para passar pelos questionamentos dos adolescentes, para a fase que eles estão vivendo. Você como professor, acho que... Como de história, principalmente. Até porque história é uma disciplina que te permite começar sempre do mesmo jeito e acabar igual, né? O início das aulas de história, você vai colocar lá, era uma vez, feliz para sempre no final. Quem dera. Contador de história é isso aí. Enquanto a matemática busca o X, o contador de história era uma vez, feliz para sempre. E a geografia entende o mundo, né? As relações pessoais, como isso interfere no meio ambiente. É a matéria perfeita. A geografia, sem dúvida nenhuma, a matéria que te dá entendimento do mundo. Agora, a história era uma vez. Assim. Era uma vez, exato. Mas o pior é que... Mas falando sério, a história vai te permitir passar essa experiência, essa visão de mundo dentro dos assuntos que você estiver abordando com certeza. Na aula. Com certeza. E é uma paixão que eu tenho, assim, sempre gostei muito de história. E tenho vontade de ter essa atuação. Penso até, quem sabe no futuro, se tiver estabilizado, porque a vida de atleta nunca é estável, né? Uhum. Mas de repente, se estiver um pouco mais estabilizado com essas outras frentes, eu trabalhar só, de repente, num cursinho, como voluntariado mesmo. Sim. Não sei, estou bem aberto para novos caminhos aí. Vamos ver para onde que o Papai do Céu vai me levar dessa vez. E hoje trabalho meio período numa empresa de auditoria também. Bacana. Você consegue hoje... Você tem uma renda do esporte? O esporte hoje te proporciona? Eu tinha até a minha desclassificação para as Olimpíadas. Aí parei de receber a bolsa. E aí vamos ver se depois das Olimpíadas eu volto a receber para voltar a treinar, porque eu estava pagando os técnicos aqui, né? Então a ideia é fazer uma estrutura minha aqui em Brasília, porque tem pessoas muito competentes e que eu confio para fazer. Eu tava muito bem fisicamente, tecnicamente, principalmente psicologicamente para essa Olimpíada, mas não deu. Aí vamos montar essa estrutura de novo para Paris e ver se eu como um croissant lá em Paris. Gui, quero te agradecer demais a sua disponibilidade, a sua presença aqui e o fato de você estar totalmente aberto para as perguntas e responder tudo da maneira mais tranquila possível. Assim, eu me senti muito tocado pela sua história. É muito legal poder ver uma pessoa que passou por isso em uma idade muito complicada, 14 anos, tem muito para viver, muito a descobrir ainda.
e você ter conseguido superar isso de forma uma maestria tão grande. Eu acho que você tem muito a contribuir com a sociedade como um todo, seja como atleta, como professor, como qualquer outra área que você vá seguir. Obrigado pela oportunidade de conhecer a sua história, que você continue o seu caminho, que você seja muito feliz. E eu tenho certeza que, como esse professor falou para mim lá na sua formatura, você está vivendo experiências que a gente nunca viveu e isso está te permitindo crescer muito mais do que a gente. E você é um cara incrível. Obrigado e parabéns pela sua vida, cara. Eu que agradeço mesmo. O papo foi muito bom, a gente nem viu passar. Verdade. E sucesso pro podcast. As 2 horas. Caraca. Sucesso pro podcast e vambora quando precisar. Valeu. Quando tiver com o livro pronto, você volta aí, fala pra você voltar aí pra gente trocar ideia. Vou dar uma lida no livro pra saber essas histórias todas aí. Pra criticar. Que isso. Galera do Quadradinho, esse foi mais um episódio, mais um papo com o Guilherme. Eu me senti assim extremamente inspirado por ele, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aí no canal, aqui no YouTube, os cortes estarão lá no Instagram. Segue aí o Guilherme, vou deixar todos os links do Guilherme aqui na descrição. E Guilherme, para você me dar aquela moral, pede aí pra galera se inscrever, porque com o seu pedido eu tenho certeza que o canal cresce uns 1.000 inscritos rapidão. Eu tenho um ditado que fala que se tetraplégico faz, você também é capaz. Então, eu consigo seguir, apertar o botãozinho de vermelho lá de seguir. Então, por favor, pessoal, siga ele também. Siga aí o podcast, tanto no Spotify, no YouTube, onde estiver disponível, porque faz toda a diferença para quem está produzindo conteúdo. Com certeza. Pra gente isso aí é uma ajuda muito grande. Valeu, Gui. Fica com Deus. Tamo junto. Até a próxima. Até. Valeu, galera. Valeu.